Caros amigos, vamos retomar o nosso curso. Nos vídeos anteriores, tratamos aí do desenvolvimento e também da conclusão. Você observou que nós desenvolvemos do começo ao fim o texto de número 2. E aí eu observei de uma forma bem pontual as DDDs de número 2, cujas palavras são interpretação, a DDD de número 3, que é a roteirização, e a DDD de número 4, que é a argumentação. Você percebeu que nós fizemos também os parágrafos de desenvolvimento utilizando um dos modelos, um dos parágrafos, foi o modelo de parágrafo padrão, e também fizemos a conclusão. E eu retratei aqui para você o que deve, de fato, ser apresentado em uma conclusão. Mas a gente vai continuar falando sobre desenvolvimento, sobre conclusão, e vamos observar também o modelo de parágrafo padrão, e ainda vamos retratar aqui também os modelos de conclusão. Vamos lá, adiante. A tônica do nosso curso agora vai ser debater temas diferentes, pegar tudo isso que a gente já veio aprendendo aí nos vídeos anteriores e vamos colocar aqui, beleza? Tema de número 1, está lá na sua relação de temas. Note, ele dá pra gente aquela estrutura de enunciado que a gente já sabe, que nós já conhecemos. Ele te dá aqui um texto motivador, muito importante o texto motivador, e aqui ele te dá um comando. Dixon, mas ele não me deu aí o tema da redação? Claro que ele deu, Considerando que o fragmento textual acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo e descritivo, ele já traz para você aqui nesse comando o tipo de texto. A banca falou que é dissertativo e ou descritivo, você já sabe que vai ser dividido em parágrafos, vai ser um debate de um tema, ou 4 ou 5 parágrafos, cola lá na DDD1, que a DDD1 vai atender a tudo isso aqui, beleza? Esse cara aqui agora é o tema da redação. Ele vem aqui, um texto dissertativo e ou descritivo sobre as principais inovações quanto à utilização de dispositivos móveis na área de serviços financeiros. Você percebe que esse tema aqui é um tema mais abrangente, olha só, é um elemento mais abrangente, de modo a destacar. Então ele quer que você destaque. Ele quer que você destaque o desenvolvimento de ferramentas de biometria. É claro que isso daqui é um tópico do seu texto. A inteligência artificial como um outro tópico e esse E, que é uma condição aditiva, mais a gamification ou a gamificação, como alguns querem, como tópico 3. Notou isso aí? Nós aqui agora utilizamos aqui da DDD de número 2, cuja palavra é interpretação. Nós interpretamos, extraímos o tema dessa redação e extraímos também os tópicos. Então, principais inovações quanto à utilização de dispositivos móveis na área de serviços financeiros. Beleza, fizemos a DDD1 basicamente ali, agora retratando aqui novamente a DDD de número 1. Eu sei que esse texto ou ele vai ficar com 4 ou com 5 parágrafos. Lembra daquela história? Foi para a prova, você já tem que fazer isso aqui, cara, que eu estou fazendo. Eu nem li o texto motivador ali, porque a dinâmica aqui vai ser outra, Mas você vai sempre ler e vai extrair informações como nós fizemos no texto anterior. Diante disso daqui, eu sei o seguinte, eu sei que eu vou ter, nesse caso aqui, 3 parágrafos de desenvolvimento. Esse cara aqui vai ser a introdução. Na introdução você tem que deixar de forma clara o nosso, aí aqui é a conclusão. E eu vou ter o debate aqui, do tópico 1, do tópico 2 e do tópico 3. Eu já sei que esse cara aqui vai ser o desenvolvimento de ferramentas de biometria. Eu já sei que nesse cara aqui, traz na ordem que ele colocou lá. Então aqui eu vou falar sobre a inteligência artificial. E aqui por último, que ele pediu pra gente, sobre a gamification, não é isso? Entre aspas, como você já viu aí na nossa aula de aspas, a gente tem aqui um termo estrangeiro, Então esse cara vem entre aspas, É isso aí que nós temos. Bacana? Vamos aqui agora. Em azul a gente começa a fazer aqui um roteirinho ou ainda a gente pode fazer já as perguntas, como a gente já sabe. Eu vou começar, já utilizei aqui um pouco da interpretação e da DDD de número 1 para estruturar aqui mais ou menos esse texto. Isso aqui é um roteiro, pessoal, isso aqui não é o rascunho ainda, ok? Isso aqui é um roteiro. E aí, quais as perguntas que eu tenho de fazer aqui? Primeira coisa é o seguinte,
O que eu vou comentar sobre isso daqui? Opa, eu vou falar aqui, por exemplo, o que é esse desenvolvimento, o que são essas ferramentas. O que são essas ferramentas de biometria. E é claro que eu tenho de trazer aqui, né, claro, para smartphones, né, para dispositivos móveis, né, para dispositivos móveis. É muito importante que você tenha aí diante de você o tema da redação. Então vamos lá, ó, focados aqui, tema dessa redação. Vamos colocar aqui em verde, ó. Aí a gente tem aqui utilização de dispositivos móveis, utilização de dispositivos móveis. Você nunca pode redigir sem isso aqui, cara. Bota o tema lá para ficar claro para você. Na área de serviços financeiros. Na introdução, esse cara tem que aparecer, né? Na área de serviços financeiros. Então não é só falar, olha só como isso aqui vai interferir na minha pergunta, né? Na área de serviços financeiros. Essas perguntas que eu vou fazer têm que ser baseadas nesse tema. O que são essas ferramentas para dispositivos móveis na área de serviço financeiro? Não é para você falar sobre qualquer ferramenta de biometria, não. Na área de serviços financeiros. Eu tenho exemplos desses caras aí, né? Então vamos colocar aqui, ó. Quais exemplos eu tenho? Quais exemplos eu tenho? É claro que eu tenho que chegar aqui também e falar, evidentemente, ele falou da utilização de dispositivos móveis. Então vamos apresentar aqui algumas vantagens. Quais as vantagens ou qual a vantagem na utilização disso? Pessoal, praticamente as mesmas perguntas deverão ser levadas em consideração aqui, ó. Para esse cara e para esse cara. Beleza? E na conclusão? Na conclusão, a gente vai ter que fazer uma conclusão de contribuição. Literalmente, a gente vai ter que falar um pouco disso daí, né? A gente vai ter de fazer uma contribuição como conclusão. Por quê? Porque não é uma problemática, né? Não é uma problemática. Na verdade, dispositivos móveis representam uma das formas de você acessar, né, nesse caso aí, suas operações financeiras, né, por exemplo. Mas vamos lá. Começando aqui, ó. A gente vai falar aí sobre esse desenvolvimento de ferramentas de biometria. Então, ele quer falar sobre essas ferramentas especificamente, a gente vai falar aqui, ó, por meio de smartphones. Entre aspas, né, já sabe dessa história aí, a gente vai falar que já é possível, não tem como debater muito o tema, já é possível utilizar impressões digitais em vez de digitar senhas, né? Já é possível utilizar impressões digitais em vez de... Pessoal, aqui não é ao invés de, é em vez de. Por quê? Porque ao invés de é ao contrário de. Só pode ser a situação contrária. Ao contrário de. E em vez de é em lugar de. Isso quer dizer que você só pode utilizar esse ao invés de para uma situação absolutamente contrária. Exemplo, subir ao invés de descer. Sorrir. O que é o contrário de sorrir? É chorar. Sorrir ao invés de chorar. Tá entendendo? Então aqui não é uma situação contrária, é apenas mais uma situação. Em vez de significa uma mera substituição de uma coisa por outra e não uma coisa absolutamente contrária. Beleza? Vamos lá, continuando. Em vez de impressões digitais, como a gente estava falando, e também, né, em vez de, por exemplo, de você digitar as senhas ou utilizar os PIN codes, né? Então, em vez de digitar a senha ou usar PIN code. Beleza? Bom, continuando.
a gente vai falar aí sobre outros mecanismos, né, que são utilizados, né? Então, outros exemplos. O mais comum, eu já falei ali, ó, utilizar impressões digitais, mas a gente tem outras formas, né? Como, por exemplo, reconhecimento facial, né? Então, outros mecanismos de biometria já vem sendo. Esse vem aqui, pessoal, vai ter acento circunflexo? Sim, porque nós temos aí como sujeito outros mecanismos, no plural. Vem sendo utilizados. Como? Reconhecimento facial e de voz. Na mesma hora, eu já vejo vantagens disso daqui, né? Como vantagens dessa história aqui, a gente pode citar: opa, eu já sei que isso daí vai gerar mais segurança, né? Mais agilidade, então eu tenho aqui, ó, seja rápido aqui, ó, mais agilidade, mais segurança, não inventa muita moda, né? E claro, mais confiabilidade nas operações. Pessoal, isso aqui é só para fazer um parágrafo, olha a quantidade de informação. Confiabilidade das operações. Beleza, adiante. Temos aqui um próximo. Quando a gente vai falar de inteligência artificial, professor, mas eu posso falar um pouco aí da inteligência artificial? O que é a inteligência artificial? Claro, é porque na maioria das vezes o conceito disso tudo já auxilia até na própria explicação, né? Então a gente vai falar um pouco o que é a inteligência artificial. A gente já sabe o seguinte, bom, vantagens. Vamos colocar aqui, ó. Como vantagens, o que nós temos? Seu uso, vantagem está aqui no fim, né? Seu uso permite a personalização de serviços, de modo a atender a necessidade específica de cada usuário. Esse de modo a, pessoal, de maneira a, de modo a, eles são muito interessantes, viu? Dá para você conectar com muita informação, passando uma ideia de consequência, né? Então, qual é a consequência disso? De modo a personalizar, né? De modo a atender a necessidade específica, né? A atender a necessidade, esse verbo é transitivo indireto, né? A necessidade específica de cada cliente, de cada usuário, de cada cliente. Vai mudando, né? Falou cliente uma vez, vai lá e troca, coloca o usuário. A gente pode falar também o seguinte, que outras formas, né, que utilizam inteligência artificial. Na verdade, o que a gente pode falar é que a IA combinada com Big Data, por exemplo, ajuda a identificar o perfil do cliente, né? Ajuda a identificar o perfil do cliente. E como você percebeu, a gente não tem como a gente falar muita coisa aqui, né? Então, para falar de inteligência artificial, o que a gente vai colocar aqui, ó? São ferramentas tecnológicas ou dispositivos, né? São dispositivos tecnológicos que analisam dados, né? E aí, por meio dessas análises de dados, né, eles têm aqui como objetivo máquinas que vão oferecer, né, soluções muito mais específicas para os clientes, né, vão melhorar a tomada de decisão das empresas, né, e um dos objetivos principais aqui é que essas máquinas aprendam, né, e claro,
né, que raciocinem como os seres humanos, por isso que a gente fala aí de inteligência artificial, né, e que raciocinem por conta própria, né, de modo parecido com o que os seres humanos pensam, né, sobre suas decisões no que se refere aí aos dispositivos móveis para serviços financeiros, né. Então, eu destaquei aqui o Big Data, mas você poderia ter destacado também outra coisa sobre inteligência artificial. Né? Aqui eu falei também de inteligência artificial cognitiva. Né? Então, são dispositivos tecnológicos que analisam os dados para facilitar a tomada de decisões, para oferecer serviços, né, mais específicos para os clientes. Né? Também você pode colocar uma série de coisas aí a respeito disso. Com relação a gamification, a gente pode falar aqui o seguinte: o que é a gamification? Né? Tem como foco instigar a cooperação e a competitividade dos clientes. Instigar a cooperação e a competitividade dos clientes. Bacana. Falamos aí de cooperação e competitividade, né? Mas o que a gente pode falar aqui é que isso aqui vai funcionar como um jogo. É exatamente esse o conceito de gamification, a gente utilizar aí de jogos, né, de uma maneira mais lúdica, de modo a você aproximar o cliente da sua marca, né? Fazendo aí como quizzes, né, por exemplo, coisas nesse sentido. Continuando aqui no conceito, o que a gente pode falar assim, aqui é que é uma estratégia de interação entre pessoas e empresas. Algumas empresas, como é o caso do Bradesco, né, eles chegam a oferecer recompensas, né, se você consegue solucionar determinado quiz, determinado jogo, né, se você participa de determinados jogos também, de interação entre pessoas e marcas. E aí você pode citar o exemplo aí do Bradesco e outros bancos também, né, baseado no oferecimento de incentivos que estimulam colocar aqui em empresas. Estratégia de interação entre pessoas e empresas, né? Baseada, né? Estratégia. Baseada, que tem por base, né? Baseada no oferecimento de incentivos. No oferecimento de incentivos que estimulam o engajamento do público com a marca. Do público com a marca. O que a gente vê muito como exemplo de gamification são, por exemplo, quiz, tem também caça ao tesouro, entre outros jogos. E isso aí demonstrando, né, que o cliente também conhece a marca, né, que ele entende da marca. Com relação à nossa conclusão, você percebe diante desse tema. Esse tema ele não vai se encaixar, olha só, ele não vai se encaixar em uma problemática. Ele é um problema? Ele é uma polêmica? Não, não é uma polêmica, né? O uso de dispositivos móveis ele já é uma verdade. Praticamente entre 30% e 35% das operações bancárias hoje, na verdade das operações não, dos acessos, né? Dos acessos aí aos bancos, de fato,
são feitos por meio ou do Internet Bank ou do Mobile Bank. Né? No caso do Mobile Bank, ele representa aí talvez 15, né, entre 10 a 15% de todos os acessos aos bancos, né, para que você tenha uma ideia. Então, se a gente for botar Internet Bank e Mobile Bank, a gente tem 35% mais ou menos dos acessos aos bancos que são feitos hoje por meio tanto do Internet Bank quanto do Mobile Bank. Claro que você sabe essa diferença, o Mobile Bank é feito por um dispositivo móvel, enquanto, na verdade, o Internet Bank é feito pelo desktop lá, né, e por aí vai. Bom, com relação à nossa conclusão, se encaixa em uma problemática? Não, não é um problema. Não há que se falar aqui em problema. Dixon, se encaixa em uma polêmica? Pessoal, embora tenha prós e contras disso, você percebe que isso aqui não foi tratado como polêmica. Na verdade, isso aqui foi tratado como um elemento que é fundamental aí para a vida de qualquer empresa, né? É você evoluir tecnologicamente falando. Então aqui é contribuição, sobra pra gente uma contribuição. Lembra que eu falei que é por eliminação? Volte lá no vídeo anterior que você vai ver isso. Então vamos lá. O que a gente vai colocar aqui é o seguinte, é que existem inúmeras novidades, inúmeras inovações. Porque ele está falando lá de gamification, de IA, de ferramentas de biometria, né? Na utilização de dispositivos móveis para serviços financeiros, né? Na utilização de dispositivos móveis para a área de serviço financeiro. Para a área de serviços financeiros. E aí a gente vai falar que todas elas contribuem tanto para o cliente quanto para as empresas. Quando você for usar esse tanto quanto, não usa vírgula. Vai usar desse jeito que o Dixon está colocando aqui, ó, sem vírgula. Tanto para o cliente quanto para as organizações. Orgs, vou abreviar aqui, né? Trazendo, né, facilidade, comodidade e praticidade, né? Facilidade, garantindo, né, facilidade, comodidade. Tá vendo o que é a contribuição? E praticidade. Beleza? Ótimo, já temos aí o roteiro do nosso texto. Você percebeu então que para esse tipo de conclusão você tem que contribuir e falar o seguinte, ó, isso aí vai funcionar para quê? A gente já falou durante o texto lá para que serve a IA, as ferramentas de biometria e também gamification, mas ao fim você percebe que eu retomo e ainda coloco o meu posicionamento ali falando, ó, isso vai servir para isso. A gente só não fala, elas vão beneficiar a todos, né? Você não pode só falar isso. Tranquilo? Bom, texto prontinho. Você percebe que nós temos aqui o nosso primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, que é esse cara aqui. Temos o nosso quinto parágrafo, que é a nossa conclusão, e no miolo aqui nós temos o nosso desenvolvimento. Vamos à leitura do texto. Utilizamos aqui, ó, já faz alguns anos, você lembra que eu já fiz essa introdução com você, já faz alguns anos que, aí vem o tema, a utilização de dispositivos móveis, esse cara aqui é o tema, ganha destaques, né, na área de serviços financeiros, tá vendo? Ganha destaque nos noticiários. Você pode colocar nos noticiários brasileiros do mundo, mas ali como ele não definiu, eu deixei em aberto. No caso dos bancos, tal uso já corresponde a cerca de 40% das operações no Brasil. Então, ó, acerca de, você vai utilizar esse cara aqui, ó, esse cara separado desse jeito. Isso aqui significa, né, aproximadamente. Significa aproximadamente. Você poderia substituir, já corresponde a aproximadamente 40%.
Esse acerca é aproximadamente, ele é separado, porque se fosse o acerca junto, esse acerca D aqui é igual a sobre, beleza? Segundo a Febraban, já falei para você citar a Febraban, hein? Aqui é um ponto, né? Saiu uma vírgula aqui, mas na verdade é um ponto. É um ponto aqui, ó. É exatamente por isso, segue o modelo, segue o líder, né? Já está ganhando, então é exatamente por isso que a discussão sobre as inovações nessa área se faz necessária. Você percebeu o seguinte, que eu não citei os tópicos aqui? É aquele modelo, mas eu fiz um modelo sem tópicos. Eu não preciso citar os tópicos na introdução. A única coisa que eu sou obrigado a citar na introdução de forma clara é o tema. Volta lá para o nosso texto, iniciando o debate. Inicialmente, é válido destacar o desenvolvimento das ferramentas de biometria. Note que aqui o Dixon fez um modelo de parágrafo padrão, ó. Esse cara aqui é a ideia principal. Logo depois da ideia principal, eu coloquei... Logo depois, você vai perceber que eu coloquei aí os desdobramentos. Beleza? Coloquei no primeiro período a ideia principal. O que é válido destacar? Está aqui. A ideia principal é você falar sobre o desenvolvimento das ferramentas de biometria nesse parágrafo. Notou isso daí? A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Uso da inteligência artificial. Tá vendo aí? Beleza? Então esses dois modelos foram apresentados como modelos de parágrafo padrão, em que eu tenho a ideia principal aqui e logo na sequência eu vou ter aqui os desdobramentos. Então vamos lá. No segundo parágrafo, inicialmente é válido destacar o desenvolvimento das ferramentas de biometria. Já facilitei a vida do examinador, hein? DDD1. Por meio dos smartphones, já é possível utilizar impressões digitais em vez de digitar senhas ou utilizar PIN codes. Ponto. Outros mecanismos de biometria também já estão sendo testados, como reconhecimento facial e de voz. Isso garante mais agilidade, segurança e confiabilidade às operações. E aí aqui a crase é obrigatória, pessoal. Troque operações para qualquer outra coisa, né? No masculino, você vai ver que você vai ficar ao, então você vai precisar aí dessa crase. Em seguida, vale destacar a adjunta adverbial, essa vírgula aqui, ó, a gente aprendeu, né? Embora não seja obrigatório nesse caso, porque nós temos dois termos, ó, 1, 2, a gente fez essa vírgula. Vale destacar o uso da inteligência artificial, eu já fiz a sigla para IA, né? Seu uso permite a personalização dos serviços de modo a atender a necessidade específica de cada usuário. Combinada com ferramentas de Big Data, a IA identifica, ó, tá vendo? Aí ficou bacana para você retomar a IA. Sem ponto, hein? Desse jeito. Identifica o perfil do cliente usando dados de seus históricos de navegação e de comportamento na internet. Resta discutir sobre a gamification. Tá aqui, ó. Resta discutir sobre a gamification, cujo foco é instigar a cooperação e a competitividade dos clientes, como um tipo de jogo. Trata-se de uma estratégia, eu gosto muito dessa forma aqui, ó. Trata-se de uma estratégia de interação entre pessoas e empresas, baseada no oferecimento de incentivos que estimulam o engajamento do público com a marca de maneira lúdica. Diante do que foi discutido, pode-se notar que existem inúmeras inovações na utilização de dispositivos móveis para a área de serviços financeiros. Todas elas garantem facilidade, comodidade e praticidade aos usuários. E aí eu fiz um pouco daquela introdução que a gente colocou lá no nosso roteiro, né? Lembre-se, aqui nós utilizamos a DDD de número 4 para argumentar. A nossa argumentação, ela foi trazida aqui de uma forma coerente e com precisão. Fechamos esse texto aí. Vamos para os próximos. Tchau!